Queridos amigos, quando acontece alguma coisa, como aconteceu com o PP no jogo de ontem, a sua lesão, eu demoro a acreditar que haja jogadores poupados no Grêmio para evitar lesões. Sobre isso nós vamos conversar no nosso vídeo que segue. Mas antes eu quero dizer o seguinte, venha para cá. Ative o sininho, inscreva-se, compartilhe o nosso canal. Vamos discutir sobre futebol, dê um like. Se você não gostar das opiniões, das ideias, traga as suas. Eu respeito, vamos divulgá-las. Pois o jogador PP, no jogo de ontem, terminado o primeiro tempo, no finzinho do primeiro tempo, a televisão mostrou na hora que ele cai e ele leva a mão na parte posterior da coxa. E para quem entende minimamente, convive minimamente com o futebol, sabe que estava diante de uma lesão muscular. Não precisa ter tido a lesão muscular, não precisa ter sofrido esta lesão alguma vez, não. Os jogadores conversam entre si, eles sabem, eles têm orientação médica. O médico diz, o massagista diz, o colega diz, olha, quando eu senti a fisgada, eu vi logo que era distensão muscular. Aí o grau da distensão é uma outra questão. Mas se você vai poupar alguém, qualquer dor muscular numa situação como esta, com todas as precauções que se tomam, o jogador precisa ser retirado de campo. E depois ainda poderia ter sido avisado antes do jogo começar pelo exame, pelo chamado CK que os atletas fazem, e que vale para tomar medida de prevenção, de precaução. Se ele fez antes o CK, se saberia que ele estava prestes a sofrer uma lesão muscular. O jogador vai para o vestiário e o Renato diz que conversou, mas o Renato não é médico. Primeiro passo. E mesmo sem ser médico, o Renato sabe porque ele já teve distensão muscular, colegas com distensão, atletas com distensão, ele sabe como funciona. O médico tinha que saber o médico. Coincidentemente, o médico era do jogo de ontem, era o mesmo, aquele que o Bolanhos quebrou o maxilar e ficou mais meio tempo jogando e não foi substituído. Porque o médico não detectou o tamanho, a gravidade da lesão. Então, o PP teria que ser substituído no intervalo do jogo. Porque a medida de precaução no Grêmio, ela existe sempre, a prevenção sempre. Muitas vezes o jogador não acusa nada no exame de sangue e ele é poupado. É o caso do Jean-Pierre. Jean-Pierre é poupado sem ser avisado da possibilidade de qualquer lesão, que é para o Thiago Neves entrar em seu lugar. Agora já a mudança até já alterou. Agora quem entra no lugar do Jean-Pierre é o Robinho. Bem, esse é assunto para mais tarde. Então, esta lesão sofrida pelo PP, essa lesão não se aceita, não é admissível. Num clube que tem um departamento médico que orienta quando devem jogar todos os reservas ou jogar time misto, um treinador que tem essa percepção, fisiologistas que têm essa percepção, nutricionistas que têm essa percepção, massagistas que têm essa prática e percepção, o Grêmio não poderia permitir a lesão do PP. O PP só não saiu no primeiro tempo do jogo porque o jogo não estava decidido e ainda havia esperança que pela sua qualidade individual que ele tem e que ele é extraordinário, ele poderia resistir um pouco mais, fazer o 2-0 e aí sim ser substituído. Era isso que ia. Este era o projeto, este era o plano. Agora, dizer, não, porque eu coloquei, fui testar, ele não sabia, nunca teve a lesão, foi o argumento usado pelo Renato. Não, Renato, não. Você tira o jogador, muitas vezes, e já disse em entrevista coletiva, contrariando a vontade do jogador, porque você percebe que o jogador está por sofrer uma lesão, porque você conversou com o médico, você tem o resultado do exame médico, do preventivo. Então, foi mal o Renato, foi mal o médico, e o PP deveria ter dito, eu quero sair, eu vou sair. Porque assim, o Grêmio não teria um jogador lesionado, agora tem que esperar por hoje para saber a extensão dessa lesão, e esperamos que não seja longa, porque o PP é o jogador mais importante do time do Grêmio no dia de hoje. Então, está aí. Uma lesão que poderia ser evitada, ela ocorreu e está todo mundo tirando o pezinho da reta, como se diz normalmente. Tira o pé da reta
para que não seja flagrado ou não seja acusado como responsável. O PP não é responsável, mas poderia ter dito que não. Agora, todos os outros envolvidos deveriam ter substituído o PP ou aconselhado a substituição. Um abraço.